A doutrina do juízo investigativo, irmãos, ela nasceu de um erro, ela nasceu de um pecado, de uma falha terrível, de uma mentira deslavada, e ela se constitui num dos desvios doutrinários mais assustadores que há, um desvio doutrinário que ofende, que cospe na cruz de Cristo. Como? Como ela surgiu? Bem, ela surgiu com um batista, tinha que ser, né? Surgiu com um batista chamado William Miller. O que aconteceu com William Miller? William Miller pegou um texto de Daniel, abram sua Bíblia nesse texto, para que os irmãos entendam o texto. Daniel 8,14, eu coloquei no boletim a história dele, está aqui no boletim, o nome do boletim é O Intérprete Trapalhão. Aqui. O intérprete trapalhão é William Miller. Está aqui a história dele, eu registrei aqui. O que aconteceu. Mas eu quero apontar para os irmãos com mais alguns detalhes. O que fez o William Miller? E eu quero apontar isso para os irmãos. Abrem Daniel 8,14. Daniel 8,14. Diz assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que ele entendeu desse versículo? Ele imaginou que esse versículo falava sobre a volta de Cristo. Ele imaginou que quando o texto fala, depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, ele entendeu que esse santuário será purificado era a volta de Cristo. É o que ele fez. Ele transformou 2.300 tardes e manhãs em anos. Ele entendeu que dentro de que o anjo estava falando para Daniel, que isso aqui é uma visão que Daniel teve, e ele entendeu que essa revelação que Daniel teve, era uma revelação que dizia que dentro de 2.300 anos, Jesus Cristo ia voltar. Então o que ele fez? Ele pegou o ano 457 a.C., olha só, de onde ele tirou esse ano e por quê? Bom, aí tem que perguntar para ele. Ele entende, ele dizia, o ano 457 foi o ano em que Esdras voltou para Jerusalém para restaurar o templo. Então ele pegou esse ano 457, foi quando Esdras voltou para Jerusalém, e acrescentou esse ano 457 a.C., 457 a.C., ele acrescentou esse ano 2.300 anos. E que ano que caiu? 1843, 1844. Então ele diz o seguinte, Jesus vai voltar em 1844. Uau! Esse texto não diz nada disso. É um grande desvio, é uma interpretação absurda. Não tem lógica nenhuma isso. O texto está falando 2.300 tardes e manhãs, não de anos, são dias. E mais, esse texto fala sobre as ações dos reis da Média e da Pérsia e dos reis da Grécia. É só olhar o versículo 20 e o versículo 21. O próprio capítulo 8 tem a sua interpretação. O capítulo 8 de Daniel foi interpretado pelo anjo que apareceu para Daniel e explicou para ele o sentido do capítulo. Nós não precisávamos de mais nada. Não precisávamos de nenhuma outra explicação, porque o próprio capítulo tem explicação. O versículo 19 diz, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim, aquele carneiro com 2 chifres que viste, são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E ele vai explicando, dizendo que essas coisas eram referentes aos 2 impérios que iam surgir depois da Babilônia. E tudo isso já aconteceu. O santuário foi profanado e depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário foi purificado de novo. Isso aconteceu na terra. Isso aconteceu na história. Isso aconteceu na época dos reis gregos, na época do bode peludo. Como diz o texto aqui. É passado. Para Daniel era futuro. Para Daniel eram coisas que iriam acontecer. Para nós, são coisas que aconteceram já há séculos. Mas ele entendeu que não.
que o versículo 14 dizia respeito a outras coisas, que Jesus iria voltar em 1844. Que dia? Ele fez seus cálculos, pegando algumas datas do calendário levítico, e chegou à data exata, 22 de outubro de 1844. E muitos seguiram esse homem. Inclusive uma mocinha de 17 anos, chamada Ellen White. Ela seguiu também. Vários seguiram. E chegou o dia. Muitos tinham vendido as suas propriedades. Muitos tinham tirado seus filhos da escola. Aliás, tinham tirado seus filhos da escola não em 1844, anos antes. Porque, para que colocar meus filhos na escola se Jesus vai voltar daqui a pouquinho? Ele vai voltar em 1844, aí está as portas. Para que tudo isso? Para que esses bens? Vamos vender tudo. E foram assim fazendo essas coisas. E o que aconteceu então no dia 22 de outubro de 1844? No dia 22 de outubro de 1844, não aconteceu nada. Nada. Só lá esperando. E nada.